Imagens de satélite revelam padrões geométricos perfeitos sob o dossel verde da Amazônia. Estruturas que não deveriam existir. Cidades que se ergueram há séculos, preservadas não por pedra ou ouro, mas pelo silêncio da floresta. Arqueólogos ao redor do mundo enfrentam uma verdade incômoda. Tudo aquilo que aprendemos sobre a história da humanidade nas Américas pode estar fundamentalmente errado. Durante 500 anos, o mundo ocidental perpetuou uma narrativa simples e reconfortante. A Amazônia era um vasto vazio, um deserto verde onde apenas tribos nômades vagavam. A floresta nunca conheceu cidades, nunca alimentou milhões, nunca testemunhou civilizações tão sofisticadas quanto aquelas que floresceram na Mesopotâmia ou no Egito Antigo. Essa versão da história era ensinada em universidades, reafirmada em livros acadêmicos, gravada na consciência coletiva. Mas evidências crescentes estão demolindo esse mito com uma força irresistível. Quantas civilizações perdidas ainda dormem sob a maior floresta do mundo? A resposta deixa cientistas sem palavras. A tensão emerge no confronto entre o conhecimento estabelecido e a realidade que emerge das descobertas. Pesquisadores obsessionados dedicam carreiras inteiras perseguindo fragmentos de verdade. Comunidades indígenas que sempre souberam, observam com uma mistura de validação e melancolia enquanto a ciência ocidental redescobre segredos que seus ancestrais nunca esqueceram. Instituições acadêmicas tradicionais resistem, recuam, questionam. O status quo histórico é desafiado pela tecnologia LIDAR, que penetra o dossel denso e revela o que estava oculto há milênios. Geoglifos geométricos aparecem nas imagens. Quadrados, hexágonos, círculos concêntricos. Estruturas terraplenadas formam padrões que desafiam a casualidade. Cidades inteiras emergem da análise de dados. Marajó, a maior ilha fluvial do mundo, revela sinais de ocupação massiva e organizada. Existem evidências de Carróquia da Amazônia, um centro urbano comparável em complexidade e tamanho aos maiores centros pré-colombianos. As estimativas são atordoantes: 8 a 10 milhões de habitantes, talvez mais. Pessoas vivendo em cidades planejadas, cultivando alimentos em larga escala, construindo reservatórios sofisticados para a gestão de água, realizando cerimônias em plataformas que ainda impressionam pela precisão arquitetônica. Uma civilização que desenvolveu conhecimento astronômico, que compreendeu matemática complexa, que manipulou o ambiente de maneiras que rivalizavam com qualquer sociedade eurasiana. Os pesquisadores obsessionados são os heróis desta narrativa silenciosa. Homens e mulheres que arriscaram credibilidade acadêmica para perseguir a verdade, que viajaram para regiões remotas, que analisaram fragmentos de cerâmica e carvão, que aprenderam a ler a linguagem da floresta. Eles percebem que não estão simplesmente descobrindo ruínas, estão reescrevendo a história da humanidade. E essa reescrita questiona quem tinha o direito de contar essas histórias, quem se beneficiou do esquecimento, quem foi silenciado. Mas as perguntas mais perturbadoras ainda não têm respostas. Como uma civilização de milhões de pessoas desapareceu? O que as fez abandonar suas cidades? Existe continuidade entre essas sociedades passadas e os povos indígenas atuais, ou houve ruptura catastrófica? As evidências sugerem algo extraordinário. Não há sinais de invasão devastadora. Não há cemitérios repletos de vítimas de epidemia. A ausência de violência massiva é tão estrondosa quanto as estruturas deixadas para trás. Algo aconteceu. Algo mudou. Talvez uma escolha. Talvez uma transformação. E aqui, na encruzilhada entre o conhecido e o desconhecido, nossa história pausa. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte-nos nos comentários. De onde você está assistindo? Compartilhe conosco sua posição neste planeta enquanto desvendamos os mistérios guardados pela Amazônia. Há muito mais a revelar. A revelação ganha profundidade quando os arqueólogos começam a mapear não apenas estruturas isoladas, mas sistemas integrados de incomparável sofisticação. Os terraços de cultivo que descem pelas encostas não eram simples plantações, mas engenharia agrícola de envergadura monumental. Cada nível foi cuidadosamente calculado para otimizar drenagem, captura de água e exposição solar. Os reservatórios que pontuam a paisagem amazônica revelam conhecimento hidrológico que rivalizava com os aquedutos romanos. Uma civilização que compreendeu como alimentar milhões de pessoas em meio à floresta tropical, sem destruí-la, mas transformando-a em aliada produtiva. Os artefatos emergem lentamente das escavações, sussurrando histórias de uma cultura rica e complexa. Cerâmica com motivos geométricos intrincados sugere conhecimento matemático avançado. Peças rituais indicam sistemas de crenças sofisticados e organizados. Ferramentas de pedra polida revelam especialização artesanal e comércio.
Adornos feitos com materiais raros apontam para redes comerciais que se estendiam além do que qualquer mapa poderia mostrar. Esta não era uma sociedade de caçadores nômades, vivendo da abundância desafortunada da floresta. Era uma civilização com arquitetura mental tão complexa quanto suas cidades terraplenadas. A intensidade do conflito emocional cresce com cada descoberta. Por que a história oficial ignorou evidências tão evidentes? Como instituições acadêmicas inteiras construíram carreiras sobre a narrativa do vazio amazônico? A resposta é desconfortável. Há séculos, narrativas de supremacia europeia exigiam um continente vazio, esperando ser preenchido. Populações indígenas foram reduzidas a selvagens sem civilização, justificando conquista e exploração. Admitir que existiram sociedades sofisticadas, tecnicamente avançadas, socialmente complexas, desafiava fundamentalmente a hierarquia racial que sustentava impérios. As comunidades indígenas contemporâneas observam essa redescoberta com sentimentos entrelaçados. Validação, porque a ciência ocidental finalmente reconhece o que eles sempre souberam através de tradição oral, de nomes de lugares que preservam memória ancestral, de práticas agrícolas que ecoam conhecimento antigo. Mas também melancolia. A vida que seus antepassados construíram com tanta inteligência desapareceu. Os nomes das cidades perdidas-se. Os idiomas evoluíram ou foram extintos. O contínuo foi quebrado, deixando apenas fragmentos e silêncios. As evidências de colapso começam a ganhar forma. Não há sinais de conquista violenta típica de civilizações que caem sob invasão. Não há cemitérios repletos de mortos pela guerra. Não há estruturas queimadas ou camadas de cinza. O abandono parece deliberado, ordenado, quase respeitoso. As cidades foram deixadas como se seus habitantes planejassem retornar, mas nunca o fizeram. Ou como se escolhessem deixá-las para a floresta reclamar. Múltiplas teorias competem pela verdade. Mudança climática catastrófica que tornou insustentáveis os assentamentos. Doença que decimou populações sem deixar marcas óbvias no registro arqueológico. Conflito interno que fragmentou a unidade política. Escolha voluntária de transformação. Um retorno intencional a formas de vida diferentes. Talvez migração em massa para territórios mais viáveis. Talvez fusão com outras populações que absorveram seus conhecimentos. Mas as lacunas nas evidências geram mais perguntas do que respostas. Os pesquisadores sentem a tensão crescente. Estão perto de algo crucial, mas a verdade completa permanece envolta em névoa. Artefatos datados, camadas de solo analisadas, estruturas mapeadas. Mas o elo perdido entre a civilização do passado e os povos indígenas atuais ainda escapa. Até que emerge uma descoberta que muda tudo. Evidências de transmissão deliberada de conhecimento. Símbolos encontrados em geoglifos antigos que reaparecem em tradições indígenas contemporâneas. Técnicas agrícolas preservadas através de gerações. Não era desaparecimento, era transformação. Eles não morreram. Apenas se tornaram invisíveis aos olhos que não sabiam procurar. A civilização se metamorfoseou, protegendo seu conhecimento ancestral para tempos futuros. Mas há ainda um segredo que permanece guardado, esperando ser revelado. A Amazônia guarda ainda mais segredos esperando serem descobertos, e o mundo acadêmico finalmente reconhece a enormidade do que foi ignorado. Os pesquisadores obsessionados, aqueles que dedicaram suas vidas à busca da verdade, experimentam agora um sentimento de redenção amargo e profundo. Suas carreiras, antes questionadas por colegas céticos, ganham legitimidade tardia. Mas a validação vem acompanhada de remorso. Quantas décadas foram perdidas? Quantas gerações de indígenas precisaram esperar pela ciência ocidental reconhecer o que seus ancestrais sempre souberam? A mudança de paradigma é sísmica. Quem antes era relegado ao papel de selvagem e ignorante, torna-se agora guardião de sabedoria científica ancestral. As comunidades indígenas não apenas recuperam dignidade histórica, mas emergem como colaboradores essenciais na interpretação do passado. Pesquisadores ocidentais aprendem a ouvir com humildade. Antropólogos trabalham lado a lado com pajés e líderes comunitários que preservaram conhecimento através da oralidade. A síntese entre ciência ocidental e tradição indígena produz insights que nenhuma abordagem isolada jamais alcançaria. As técnicas agrícolas perdidas ganham relevância urgente para o presente. A civilização amazônica cultivava alimentos suficientes para sustentar milhões sem destruir o ecossistema. Conseguia manipular o ambiente de forma regenerativa, aumentando sua capacidade produtiva ao longo do tempo. Enquanto o mundo moderno enfrenta crises alimentares e degradação ambiental, arqueólogos percebem que a solução poderia estar escrita no solo da Amazônia.
Os segredos de silvicultura, rotação de culturas e gestão hídrica desenvolvidos há séculos podem transformar a agricultura contemporânea. O que a civilização amazônica sabia que esquecemos? Novas expedições são financiadas com urgência renovada. Instituições que antes rejeitavam propostas de pesquisa agora competem por recursos para explorar a floresta. Tecnologia lidar avança, revelando estruturas cada vez mais complexas. A estimativa de população é revisada para cima repetidamente. 8 milhões, 10 milhões talvez. Alguns pesquisadores sugerem números ainda maiores. A magnitude da civilização perdida começa a assombrar a imaginação coletiva. Como podia tanta gente, tanta organização, tanta sofisticação desaparecer sem deixar cicatrizes óbvias na paisagem? A humildade intelectual permeia os corredores acadêmicos. Se civilizações avançadas floresceram além dos centros conhecidos da história, quantas outras podem estar escondidas? Quantas narrativas a arrogância histórica descartou? Os arqueólogos constatam que conhecem extraordinariamente pouco sobre o passado humano. A Amazônia, que imaginavam vazia, revelou-se um palimpsesto de história suprimida. Que outros continentes guardam segredos similares? A América do Norte, o interior africano, as profundezas da Ásia Central. O conflito entre ciência ocidental e sabedoria ancestral não é resolvido através de vitória de um lado sobre o outro. É sintetizado. Colaborações geram publicações conjuntas onde pesquisadores com PhDs escrevem ao lado de detentores de conhecimento tradicional sem credenciais formais. Conferências acadêmicas abrem espaço para narrativas indígenas. Museus repensam exposições para refletir perspectivas múltiplas. A história não é mais contada unidimensionalmente, mas polifonicamente. Mas ainda há mistério guardado. Pistas sugerem que nem todas as descobertas foram divulgadas publicamente. Artefatos em coleções privadas, documentos em arquivos que requerem permissão especial, teorias tão radicais que a comunidade científica hesita em endossar. A redescoberta da civilização amazônica não encerra o mistério. Ele apenas recomeça em nível mais profundo. Há segredos ainda enterrados, esperando o momento certo para serem revelados. A história não se fecha aqui. Ela apenas renasce, e a Amazônia sussurra revelações que transformarão novamente nossa compreensão da humanidade e de seu extraordinário passado.